localizar esse poema, e eu disse, numa obra do Castro Alves, chamado Os Escravos. O Castro Alves, que foi um poeta da época romântica, né, ele foi chamado também de o poeta dos escravos. Por quê? Porque ele falava sobre a escravidão, ele era contra a escravidão, ele combatia a escravidão. Diga, Maria Lúcia, quer falar alguma coisa, querida? Não. Então, ele combatia a escravidão e fez lindos poemas, gente, a esse respeito. São poemas emocionantes, que falam dessa tristeza, dessa tragédia na história brasileira, que foi a escravidão. E uma das mais conhecidas é essa que nós vamos ler por completo, O Navio Negreiro, certo? Então, o que ele fez? Ele dividiu o poema em 6 partes, ele numerou com algarismos romanos, né? É uma poesia, portanto, dividida em 6 partes. Na primeira parte, ele faz uma descrição da natureza. Ele descreve o céu, descreve o mar e mostra que são como 2 infinitos que se encontram e que se misturam. Na verdade, quando você olha o mar no horizonte, parece que o céu e o mar se confundem, né? Você não sabe dizer onde começa, onde termina o outro. Então, é isso, né? Ele mostra como 2 infinitos. E no meio desse infinito, ele vê um navio navegando. No poema ele chama de brigue, é o nome dado ao tipo de embarcação, né, da época. Por sinal, gente, embarcações de madeira, né, enfrentando mares desconhecidos, era uma coisa fantástica, né? Então, no meio desse infinito, que são o mar e o céu, ele vê um navio, né? E ele acha que aquele navio é tudo, qualquer coisa, menos um navio negreiro, né? Vocês sabiam que o navio negreiro era chamado também de tumbeiro, de tumba, né? Porque era uma morte para as pessoas que eram carregadas ali, devido às condições absurdas, né? Desumanas. Então, era também chamado de tumbeiro, o navio negreiro. Pois bem, então, ele percebe que o navio não quer ser visto, né? O navio foge. Aí o que ele faz? Ele pede que o albatroz, o que é o albatroz? É uma ave imensa que anda pelos oceanos, né? Ele chama o albatroz de a águia do oceano, porque a gente sabe que a águia é um pássaro de grande envergadura, as asas têm muita envergadura, que voa muito alto, né? Um pássaro poderoso, né? Então, ele diz que o albatroz é a águia do oceano, certo? Então, ele pede que o albatroz lhe dê as suas asas para que ele possa ir lá olhar de perto aquele navio. Então, a primeira parte do poema diz assim: estamos em pleno mar, todo no espaço brinca o luar. Douradas borboletas e as vagas, ou seja, as ondas, após ele correm, cansam, como turba de infantes, de crianças, inquieta. Estamos em pleno mar. Do firmamento, os astros saltam como espumas de ouro. O mar, em troca, acende as ardentes constelações do líquido tesouro. O mar refletindo o brilho das estrelas, né? Estamos em pleno mar. 2 infinitos ali se estreitam num abraço insano. Azuis, dourados, plácidos, sublimes. Qual dos 2 é o céu? Qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das vibrações marinhas, ou seja, ele vê os navios abrindo suas velas para ser carregado pelo vento, né? Veleiro brigue corre à flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas. Ele compara a ligeireza daquele navio que corre pelo mar como se fossem andorinhas que roçam o mar com suas asas, de tão ligeiro que ele vai. De onde vem? Aonde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo, se é tão grande o espaço?
Neste Saara, ou seja, nesse deserto, o oceano, né? Os corcéis, o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. O navio, quando passa, ele não deixa traço no mar, né? Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade. Ele está falando da natureza, né? Embaixo, o mar, em cima, o firmamento. E no mar e no céu, a imensidade. Castro Alves, ele gostava de ser grandioso, né? Oh, que doce harmonia traz minha brisa, que música suave ao longe soa. Meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa. Ele escuta de longe um canto, uma melodia, né? Homens do mar, ó rudes marinheiros, tostados pelo sol dos quatro mundos, crianças que a procela a tempestade acalentara no berço desses pélagos profundos, desses abismos profundos, né? Então ele pensa nos homens que estão navegando naquele navio, rudes marinheiros, que são como crianças, e tem uma visão romântica da vida no mar, né? Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem, livre poesia. Orquestra é o mar que ruge pela proa e o vento que nas cordas assobia. Aí ele, de repente, ele vai parar e perguntar, né? Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pago do poeta? Oh, quem me dera acompanhar-te à esteira, que semelha no mar um doido cometa. Albatroz, albatroz, águia do oceano, tu que dormes nas nuvens entre as gasas, sacode as penas, leviatã do espaço, albatroz, albatroz, dá-me estas asas. Ele pede as asas do albatroz para se aproximar do navio que ele quer, também porque que o navio foge dele. Aí vem a segunda parte, né? O poeta imagina de onde será aquele barco, a que nação pertence. Mas isso pouco importa, pois todo navio no oceano carrega saudades e os homens carregam suas saudades, eles cantam suas saudades. Ele está ouvindo um canto. Então, ele se pergunta, de onde será que vem esse barco? Né? Então, ele diz, que importa do nauta? Nauta é o navegador, o marinheiro. Que importa do nauta o berço? De onde é filho? Qual o seu lar? Ele ama a cadência do vento que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a morte é divina. Resvala o brigue a bolina como o golfinho veloz, presa ao mastro da mezena, lá em cima, no mastro, saudosa bandeira acena as vagas que deixa após. Ele vê uma bandeira, de longe ele está vendo uma bandeira naquele mastro, né? Do espanhol, as cantilenas requebradas ao de langor lembram as moças morenas, as andaluzas em flor. Será que eles são espanhóis? Né? Da Itália, o filho indolente canta Veneza, a grande, linda, bela cidade da Itália, né? Terra de amor e traição. Ou do Golfo, no regaço, relembra os versos de Tasso junto às lavas do vulcão. O inglês, será que é inglês? Marinheiro frio, que ao nascer do mar se achou, porque a Inglaterra é um navio que Deus não mancha a coroa. Ele diz que a própria Inglaterra, porque é uma ilha, né? Como se fosse um navio também. Rijo entoa pátrias glórias, lembrando orgulhoso histórias de Nelson, de Abuqui. Aquele se refere a personagens históricos da Inglaterra. Será que é francês? Ele diz, o francês predestinado canta os louros do passado e os loureiros do Tiago, os marinheiros... vê aqui o que foi que eu fiz, que eu só escuto a voz da professora, eu não estou vendo ela, não estou vendo nada. Uhum. Então, é porque a gente começou um pouquinho mais cedo devido a uma confusãozinha que houve de horário aí com o pessoal da UNIT. Os marinheiros helenos, será que são gregos os marinheiros? Que a vaga jônia criou belos piratas morenos do mar que Ulisses cortou.
Homens que filhas trabalhara vão cantando em noite clara versos que Homero nautas de todas as plagas, ou seja, marinheiros de todos os lugares. Vós sabeis achar nas vagas as melodias do céu. Aí ele vai para a terceira parte. Na terceira parte, o poeta que havia pedido as asas do albatroz consegue se aproximar do navio. E ali, o que ele vê? O horror. Ele vê que o canto que ele ouvia não é um canto bonito dos marinheiros com saudades da sua terra, suas famílias, não é nada disso. O que ele ouve é um canto fúnebre, um canto de dor e de morte. Então ele diz: desce do espaço imenso, ó águia do oceano, desce mais, ainda mais. Não pode o olhar humano, como o teu, mergulhar no brigue voador. Ou seja, o olhar do homem não consegue, como o teu olhar do albatroz, né, entrar ali, ver o que acontece ali. Então ele se coloca como se ele fosse um albatroz, como se ele fosse aquele pássaro que se aproxima do navio para ver o que acontece ali. Mas o que vejo eu ali? Que quadro de amarguras! É canto funeral! Que tétricas figuras! Que cena infame e vil! Meu Deus, que horror! Aí ele vai para a quinta parte, né? Desculpa, para a quarta. Ele vai descrever a horrível cena que se passa no convés do navio. O convés do navio é aquela parte que fica, é o tombadilho, é aquela parte que fica ao ar livre, não é dentro, né? O que ele vê? Uma multidão de negros, mulheres, velhos, crianças, acorrentados uns aos outros, que são obrigados a dançar pelo chicote dos marinheiros. Ele aqui se refere a uma prática que era comum nos navios negreiros. O que acontece? Os porões dos navios negreiros eram feitos como se fossem prateleiras, que às vezes não tinham nem 1 metro entre um e outro. E ali eles acorrentavam os negros, e eles ficavam ali amontoados, né, sem espaço nem para respirar. Ali no mesmo lugar, gente, onde eles faziam suas necessidades, eles comiam, e eles dormiam, né? Era assim uma coisa desumana, né? Então muitos morriam, muitos mesmo, certo? Então eles às vezes por questões de economia, para que não morressem tantos negros, à noite principalmente eles levavam os negros para o tombadilho do navio e fazia com que eles dançassem para se exercitarem. Uma coisa de louco, que a gente não consegue imaginar, né? Então, ele descreve essa cena no convés do navio, né? Velhos, crianças, homens, mulheres, acorrentados uns aos outros, são obrigados a dançar pelo chicote dos marinheiros. Essa é uma parte bem longa. Em 6 estrofes, as imagens são fortes. A orquestra é a orquestra dos ferros, que rangem, do som dos chicotes, os risos dos marinheiros, que torturam os negros. Então, a gente observa uma relação muito trágica, né, entre as palavras dançar, música, e a dor e a tortura que aquilo significa para os negros, né? A gente não consegue associar a palavra dança à palavra sofrimento. E é o que ele faz para dar esse tom poético bem forte, né? E no final ele diz que o próprio Satanás se ri daquela cena, né? Então ele diz: era um sonho dantesco, um tombadilho que das luzernas avermelha o brilho, as luzes que avermelham, né? Em sangue a se banhar. Tinir de ferro, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres, suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica, estridente,
e ronda fantástica, a serpente faz doudas espirais. Como os negros estão acorrentados uns aos outros, né, eles formam como que uma serpente. Essa imagem que o poeta mostra, né? Se o velho arqueja, se no chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala e voam mais e mais. Presa nos elos da teia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Olha as palavras, né? Totalmente contrárias. Dança e chora, né? Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, né? E após, fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz, do fumo entre os densos nevoeiros, o capitão está fumando lá o seu charuto, o seu cachimbo, vibrai rijo chicote, marinheiros, fazei-os mais dançar. E ri-se a orquestra, irônica, estridente, e da ronda fantástica serpente faz doidas espirais. Qual um sonho dantesco, as sombras voam, gritos, ais, maldições, preces ressoam, e ri-se Satanás. Né? Ao final, parece que é o diabo que alimenta aquela cena horrível. Aí, na quinta parte, muito bonito. Indignado, o poeta roga a Deus que os elementos da natureza acabem com tal infâmia. Ele faz um apelo, essa estrofe, ao Deus, aos elementos da natureza. E no final, ele torna a repetir essa estrofe. Ele compara a vida livre dos negros à horrenda prisão no porão do navio. Ele diz, quem são esses homens? Aí ele fala quem eles eram. Os homens bravos, corajosos, belos, que andavam pelas selvas, pelos desertos, né, da sua terra, né? E ele faz a comparação com a vida que eles tinham com a vida que eles estão tendo ali naquele navio, né? Descreve as condições desumanas do transporte dos escravos, que transforma homens e mulheres bravos em seres sem vontade nem querer. É lindo isso aqui, ele diz. Eu tenho vontade de chorar, gente, quando eu leio isso aqui. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são estes desgraçados que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba que excita a fúria do algoz? Quem são? Se a estrela se cala, se a onda do mar avaga, a pressa resvala como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, seja livre, corajosa, audaz. Aí ele responde, quem são? São os filhos do deserto, onde a terra esposa a luz. Olha que bonito, gente. Onde a terra se casa com a luz. É uma terra ensolarada, a África, né? Onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos. Hoje, míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Alguém quer falar? São mulheres desgraçadas, como Agar, aqui ele faz a referência bíblica, né? Como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, eles tinham direito só a alguns goles de água por dia, gente. E o calor dentro daqueles navios era de cerca de 55 graus. Absurdo, né? Com sede, com fome, com calor. Que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm as mulheres, né? Trazendo com tíbios passos filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel.
como Agar sofrendo tanto que nem o leite de pranto tem que dar para Ismael. Assim como Agar não tinha leite para dar para o filho Ismael, ele disse que aquelas mulheres só têm o sangue como leite. Né? Lá nas areias infindas das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem na cabana cisma da noite. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Então ele diz, as moças, né, que estão lá nas suas cabanas, sonhando, de repente passa a caravana que aprisiona os livros, né? Então, adeus tudo, adeus, ó choça, ó cabana do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Eles são arrancados de tudo, né? Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. A fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Até essas caravanas que levavam os escravos chegarem até a margem do oceano para serem embarcados, né, nos navios negreiros, eles atravessavam desertos e nas piores condições, acorrentados, sem água, sem fome, sede, tudo. Né? Muitos já morriam nessa travessia, né? E cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas sobra, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roeu. Ontem, a Serra Leoa, África, a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão, dormido ao céu, né? Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste, o jaguar. Se ontem eles andavam ao ar livre, tendo o céu por teto, né? Hoje eles estão naquele porão onde o jaguar, a fera que eles enfrentavam nos campos, é a peste. Por quê, gente? Porque naquelas condições imundas em que eles eram transportados, como eu falei para vocês, o mesmo lugar onde eles defecavam era o mesmo lugar onde eles comiam, onde eles dormiam, né? E às vezes morriam e o corpo às vezes ficava lá, porque os próprios marinheiros não gostavam de entrar ali naquele lugar. Né? Então, às vezes, o corpo ficava lá 2, 3 dias, imagina isso, né? Até ser jogado no mar. Né? Então, a peste, as doenças eram comuns, né? A difteria, a icterícia e tantas outras. Certo? Então, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo no mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo da maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre corte ao som do açoite e risão. Senhor Deus do desgraçado, olha como ele repete a estrofe. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E aí ele vai para a sexta e última parte, né, em que ele questiona qual é a bandeira que está lá hasteada no mastro daquele navio. Ele se pergunta de que país será essa bandeira. E ele descobre, horrorizado, que aquela bandeira é a bandeira do Brasil, da sua pátria. Né? Então, ele lamenta que essa bandeira, que foi honrada pelas lutas nas guerras pela liberdade, né? Que foi hasteada pelos heróis na lança, ele lamenta que essa bandeira agora acoberte um comércio tão infame.
E aí ele clama aos heróis do Novo Mundo, Cristóvão Colombo, né, que deem fim a essa infância, a essa infâmia, certo? Então, aqui nessas estrofes, ele mostra que a sua visão da pátria, a visão que ele tem do Brasil, é de um lugar de liberdade, um lugar que é incompatível, né, com a escravidão. Porque quando os povos descobrem um novo país, que vão para aquele país, sobretudo, eles sonham com a liberdade, né? E os negros foram arrancados do seu país, da sua liberdade, para ser trazidos como escravos ao Brasil. Então, ele não pode, o poeta não consegue entender como é que esse Brasil, que ele tanto ama, que ele vê como a pátria da liberdade, né, acoberte um crime, sirva de prisão para um outro povo. Né? Então, ele acha que essa ideia é incompatível e ele clama a Deus, ele pede uma intervenção divina que dê um fim àquele tráfico. Né? É interessante, gente, que o Castro Alves, ele foi, do tempo do romantismo, ele foi o poeta mais realista, que se preocupou com a realidade, com os temas sociais. Né? Mas ele é muito religioso, a religiosidade dele é muito, muito forte. Né? E ele mostra bem isso, quando ele vê em Deus, somente em Deus, a única saída, a única solução para aquela tristeza toda. Né? Então ele diz, olha que bonito, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. O que é isso? Ele diz que existe um povo que permite que a sua bandeira encubra aquela tragédia, né? Aquele absurdo que é a escravidão, o tráfico negreiro, como se a bandeira fosse transformada no manto de uma prostituta, de uma bacante, né? Uma mulher sem princípio, vamos dizer assim. Né? Não que isso seja o traço comum a todas as mulheres que exercem essa triste profissão. Mas ele diz que a bandeira ali é como se ela fosse o manto impuro de uma bacante fria, uma mulher que se vende, uma mulher sem princípios. Né? Meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é esta que imprudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão, ou seja, que a bandeira, se lave no teu pranto. Aí, gente, essa estrofe é muito bonita, eu amo essa estrofe. Olha, ele falando da bandeira do Brasil. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteada dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Então, ele fala com tanto amor da sua bandeira, auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Né? Essa bandeira que encerra a luz do sol e as promessas divinas da esperança. Ele diz, antes te houvessem roto na batalha, ou seja, antes te houvessem rasgado na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, ou seja, extingue aquele navio, o trilho que Colombo abriu nas vagas, com um íris no pélago, no abismo profundo. Então, ele pede que se apague, que é como se ele desejasse que, por um milagre, desaparecesse aquele horror, né? Aquele navio, transportando aquelas pessoas. Né? Mas a infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Então, aqui ele faz uma referência aos heróis do novo mundo. Né? E
termina com essa frase: Colombo, fecha a porta dos teus mares. A gente sabe que Cristóvão Colombo foi um desbravador dos oceanos, né? Então ele diz: Colombo, fecha a porta dos teus mares. Ele não quer de maneira nenhuma testemunhar aquela tristeza toda. Certo, gente? Para ler esse poema do Castro Alves para vocês e comentar, eu termino estudando um pouquinho de história, né? Porque eu sou apaixonada também por história, né? A história do mundo, a história do nosso país. Então, eu fui ler sobre os navios negreiros e, gente, é uma coisa, assim, absurda, né? Países como a Inglaterra, os Estados Unidos, Brasil e outros fizeram o tráfico, né, de negros. E quando finalmente essa prática foi proibida, né, o único país que não aceitou a proibição e que continuou a fazer o tráfico livremente, abertamente, foi os Estados Unidos, né? Os outros países tiveram que obedecer. E a Inglaterra passou a vigiar, né? Com seus navios, a fazer um tipo de controle. Então, o que acontecia? Duas coisas. Ou os navios botavam rapidinho no mastro a bandeira dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam fora da proibição, eles continuavam transportando escravos, né? Ou os navios faziam isso, hasteavam a bandeira dos Estados Unidos para os navios ingleses não irem lá fiscalizar, nem mexer com eles, ou então eles jogavam a carga ao mar. Ou seja, se eles iam ser fiscalizados, eles jogavam os negros no mar para se afogarem. Centenas. Porque havia navios negreiros que carregavam até 500 negros. Né? Então, eles simplesmente jogavam todo mundo no mar. Que se afogasse, mulheres, crianças, velhos, homens, né? Jogava todo mundo. Né? Para evitar, né, a prisão pelos navios ingleses. Então, gente, eram coisas assim que a gente não consegue conceber. Né? E hoje é preciso que a gente tenha sempre em mente esses horrores. Os erros do passado, eles têm que nos preparar para o presente e o futuro, para evitar que esses mesmos erros sejam cometidos. Né? Então, a escravidão foi uma tragédia, o nazismo foi uma tragédia, né? As ditaduras, de uma forma geral, são trágicas, porque matam pessoas simplesmente por elas pensarem diferente. Né? Então, a gente tem que saber sempre se procurar se informar sobre a história do mundo, né? Lê um pouquinho, entra no Google, faz uma pesquisa, dá uma olhada, sejam curiosos. A curiosidade mantém a gente vivo e joga, né, dona Marli? Enquanto queremos aprender, seu microfone está desligado. Liga o microfone. Enquanto queremos aprender, enquanto somos curiosos, vivemos. É o seu microfone, dona Marli, que está desligado. Certo, gente? Então, estudemos a história do mundo e a nossa história do Brasil, para a gente entender certas coisas que acontecem hoje. Os negros nunca... Pronto, agora ligou. Beleza. Bom dia, até. Bom dia. Bom dia. Que aula maravilhosa. Nossa, nos traz ao tempo. Os tempos que vivemos de angústia e de amargura, mas esse não volta mais. Se Deus quiser. Pois é. E a dona Marli, gente, como uma pessoa que viveu muito a política, e a política é a ciência do bem-estar social, né? Sim. Então, dona Marli, como uma pessoa que viveu muito esse ambiente político, ela sabe muito bem como a gente tem que ter essa perspectiva, né, histórica, como a gente tem que ter essa perspectiva de mundo, para que a gente tenha compaixão, né, para que a gente entenda
os problemas da humanidade, os problemas sociais, os problemas das pessoas, né? E tente dar um jeito nisso. Porque a desigualdade social ainda é muito grande. Exato. Né? Então, gente, eu sei que a leitura do poema era um pouco cansativa, porque, como eu falei para vocês, a linguagem é diferente, né? Mas vale a Mais pena a agradável, gente né? Porque conhecer, enche a alma da gente de esperança. Né? vale a pena a gente saber, e vamos ler outras coisas mais leves, mais bonitas desse poeta. Eu estou doida para chegar no tempo do romantismo, para falar para vocês como Castro Alves falava das mulheres. Ah, meu Deus, ele era danado, viu? Só o que eu digo para vocês, ele era danado. Então, gente, hoje eu vou lembrar uma aula que foi dada, ainda só gravada, né, para ser lançada nos grupos de WhatsApp. Ainda não tínhamos essa nossa aula interativa, certo? E eu vou lembrar um assunto de gramática que eu vi nessas aulas anteriores. Olha, eu vejo muito mesmo, nos nossos grupos de WhatsApp, no Face, eu vejo muito um errinho português muito cometido que pode ser evitado facilmente por todos nós que escrevemos. Deixa eu mostrar aqui um verbo para vocês. Ó, estão vendo esse verbo aqui? Que verbo é? Verbo estar. Vocês estão vendo que ele termina com R? Com a letra R? É o nome do verbo. Todos os verbos da nossa língua, eles terminam com R. Certo? Todos. Cantar, estudar, fazer, ver, estar, todos terminam em R. É comum a todos os nossos verbos, né? Terminar com R, certo? Então, isso é o nome do verbo. É o nome do verbo. Aí, o que acontece? As pessoas vão escrever, dizer assim, a minha amiga está cansada. Aí elas escrevem, a minha amiga está cansada. Escreve com R no final. E eu não entendo por quê. Por quê? Ela está, e não ela está. Vocês estão ouvindo o som do R? Uma coisa é estar e outra coisa é estar. Estar é o nome do verbo. Mas quando eu conjugo esse verbo, quando eu dou a ele um sujeito, uma pessoa, eu não posso usar com R. Então, ela está cansada. A minha mãe está bem. Ou ela está doente. Sem R. Porque eu não estou dizendo o nome do verbo. Eu estou conjugando o verbo. Olha só, gente, como é que a gente vai escrever? Eu estou conjugando aqui o verbo estar no presente do indicativo. Eu estou, tu estás. Olha como é escrito. Não tem I, não é estais. Tu estás. Ele está. Cadê o R? Não tem. Eu não posso escrever ele está. É bobagem. O estar é o nome do verbo. Certo? E eu não estou dizendo, é o verbo estar. Não, eu estou dizendo, ele está, ela está, você está. Muitos detalhes que a gente às vezes, não. Um acento só. Então, eu estou, tu estás. Ele está. Nós estamos, vós estáis. Agora sim que eu uso I. Só se eu usar o vós, né? Vós estáis. Eles estão. O aotil, no final, estão. Né? Certo, gente? Se vocês abrirem qualquer site de pesquisa, o Google, Safari, seja o que for, peçam para conjugar o verbo estar. Aí vocês vão achar isso aqui. Fácil, fácil. Quem tiver uma gramáticazinha em casa, também tem. É só ir lá nos verbos que vê. Certo? Então, olha o exemplo que eu coloquei aqui, ó.
Ana está aqui. Tá vendo? Eu não digo Ana estar aqui. Isso. Não é fácil. Hã? Será que vocês ainda vão errar isso? Ana está aqui. Certo? Agora, se eu usar o verbo estar com outro verbo junto, aí eu posso usar o estar com R. Olha o exemplo. Posso estar aqui. Aqui eu usei dois verbos. O verbo poder, eu posso, tu podes, ele pode, ajudando o verbo estar. Aqui sim, eu posso usar o verbo estar com R. Então, posso estar aqui. Deverei estar, né? Deverei estar presente. Você está presente, sem R. Você está. Aí eu digo, você deverá estar. Porque aí eu usei outro verbo para ajudar. O verbo dever. Você deverá estar presente. Ficou claro, pessoal? Então, vamos pensar. Ora, tudo é uma questão da gente pensar. Escrever é um ato raciocinado. É um ato pensado. Tudo que a gente faz, a gente pensa. Eu costumo dizer assim para meus alunos. Oh, que fofura! Quando vocês vão ao supermercado fazer compras para casa, vou comprar batatas. Vocês vão pegando a batata jogando no saco? Sem nem olhar? Claro que não, né? A gente vai lá, confere, vê se a batata não está furada, se não está bichada, se não está verde, se não está podre. Então, gente, a gente observa, a gente para e presta atenção. A mesma coisa é quando a gente está escrevendo. Lembra da nossa primeira aula que eu falei a importância da nossa língua, da beleza da nossa língua, da riqueza da nossa língua? Pois é, a gente deve ter carinho com essa língua que nós usamos. É a nossa língua. E nós devemos ter orgulho dela e usar bem, até para passar o exemplo para os que estão vendo. Olha, quando eu estou no Face ou no WhatsApp, eu não corrijo ninguém. Não corrijo. Porque não vale a pena fazer aquilo naquele momento, né? Humilhar a pessoa, chatear. Não, isso é bobagem. Então, eu não corrijo. Mas eu escrevo correto para a pessoa ver como é, né? Então, se eu recebo, às vezes, uma mensagem que eu vejo que tem uma palavra errada, na minha resposta, eu procuro escrever a mesma palavra de forma correta. Uma maneira de alertar a pessoa para aquele erro. E se ela prestar atenção, ela não vai mais escrever errado, né? Então, essa obrigação não é só minha, porque sou professora de português, é de todos nós, certo? Então, pensem. Antes de botar a palavra no papel, vocês não vão jogar a batata dentro do saco, levar a batata podre para casa. Então, pensem, antes de botar a palavra no papel, qual é a forma correta, né? Você está bem? E não você estar bem, né? Agora, se eu ajudar com outro verbo, se eu botar outro verbo junto, você deve estar bem. Aí sim. A mesma coisa acontece com o verbo ver. Olha o nomezinho dele. O nome do verbo é ver. Né? Com R no final. Mas quando eu digo assim, João vê tudo que acontece. Eu não vou dizer João ver tudo. Você fala o R? A gente fala o R? Quando fala assim? Aí ele vê tudo. A gente diz ele ver tudo? Não. Então, se você não fala, por que você escreve? Existe uma relação muito direta entre a nossa fala e a nossa escrita, gente. Se vocês prestarem atenção na fala e até na maneira como vocês mesmos falam, vocês não vão cometer tantos erros. Não estou dizendo que vocês cometem tantos erros. Eu estou dizendo que a pessoa que observa isso, essa relação de como fala e como escreve, ela vai evitar a maioria dos erros.
né? Então, se eu digo, esse menino vê tudo, ó, ele vê. Eu não disse esse menino ver tudo. Então, para que eu vou escrever esse R? Ver, o R, é o nome do verbo. Mas se eu conjugar, olha como é que eu vou conjugar. Eu vejo. Tu vês. Ele vê. Nós vemos. Vós vedes. Eles veem, com 2 S. E não tem mais acento, hein? Certo? Quando tem 2 S, antigamente tinha acento no primeiro E. Agora não tem mais. Só os 2 S. Entendido, gente? Tá um barulhinho aí, alguém está tentando falar e não conseguiu. Ok? Então, eu vejo, tu vês, ele vê. Nós vemos, vós vedes, eles veem. Vocês leem a Bíblia, com certeza. Vocês já repararam que na Bíblia eles usam muito o vós. Não é verdade? A linguagem da Bíblia é corretíssima. Sentido. Nilde, tá um barulho aí. Nilde, tá ouvindo? Oi. É porque quando você liga o microfone, fica fazendo um barulhão aí. Então é melhor. Ó, estão ouvindo o barulho? O microfone dela? Foi um carro que passou aqui. É melhor desligar, entendeu? Desliga o seu microfone, porque está dando interferência. Ok, melhor assim. Obrigada. Então, gente, sim, estava falando do verbo ver, né? E do vós, que a gente vê muito na Bíblia. Então, reparem, lá eles usam os verbos corretinhos do vós. Vós estáis, vós vedes, né? Eles usam tudo bonitinho, tudo certinho. Então, o verbo ver. Aí você diz assim, ó, João vê tudo. Ó, não é João ver tudo, é João vê tudo. A gente vê amanhã, certo? Aí acontece a mesma coisa com o verbo ver quando eu uso o verbo estar. Se eu usar um verbo ajudando, aí eu uso a forma com R. Quero ver você amanhã. Aí eu já não posso dizer quero ver você amanhã. E sim, quero ver você amanhã. Por que eu usei o ver com R? Porque eu usei um outro verbo ajudando, ó. Quero. Um verbo junto do ver. Aí eu uso R, né? Ela gostaria de ver as crianças, ó. Gostaria de ver. Eu usei o verbo gostar para ajudar o verbo ver. Então, aqui sim, eu uso com o R no final, né? Depois, posso ver o jardim. Ó, o verbo poder. Eu posso ver. Eu posso, tu podes, ele pode, né? Então, eu posso ver. Aí eu uso o ver com R. E o outro exemplo, a gente ia ver teu carro. A gente ia ver teu carro. Eu estou usando um outro verbo para ajudar o verbo ver. Ok, pessoal? Então, lembrando isso aí. Cuidado quando for escrever, para não dizer ele está cansado. Escrevam como vocês falam. Ele está cansado. Sem R. Eu estou, tu estás, ele está. Né? Ana está bem. A minha mãe agora está bem. Dona Marli está ótima. Né? Ó, Dona Marli está ótima. Se eu disser Dona Marli está ótima, ela tem todo o direito de me dar até um cascudo. Porque eu estou errando. Certo, pessoal? Então, está. Eu estou, tu estás, ele está, ela está, a Mana está, Maria está, a Fátima está, a Adjane está, a Nilde está, Maria Lobato está. Elas estão
assistindo a aula. Ok? E a mesma coisa, o verbo ver, né? Eu vejo, tu vês, ele vê, e não ele ver. Então, a Edjane vê tudo. A Edjane é atenta, ela vê tudo. A Fátima vê tudo. A Maria Dark vê tudo. Ok, pessoal? E a Maria Lobato está com o neto aí, é filha, neto, o que é, Maria? Ele também vê a aula? Ele vê. Um beijo para você. Certo, Nilde? Ok? Então, gente, eu não vou me estender mais, a gente começou um pouquinho mais cedo hoje. Eu vou depois conversar com Lúcia, com a Elaine, para saber direitinho como vai ficar esse horário nosso. Se vai continuar nesse horário de 10 às 11, né, como foram as aulas anteriores, ou se vai ter alguma mudança. Tá bom? E aí, vocês serão avisados com certeza para não acontecer esse desencontro que aconteceu hoje. Tá ok? Na próxima aula... uma coisa que eu quero pedir para vocês. Vocês podiam colocar lá no grupo do WhatsApp, né, da Unite, para mim, as sugestões de vocês de assuntos para nossas aulas. Por exemplo, eu estou pensando em, de vez em quando, pegar uma parábola da Bíblia para fazer uma interpretação. Então, se vocês tiverem sugestões de parábolas para mandar para mim, coloquem lá. Se vocês tiverem outras sugestões, assuntos de gramática que vocês têm dúvida, por exemplo, existe diferença entre mais e mas? Existe diferença entre demais, tudo junto, e de mais, separado? Né? Essas duvidazinhas que a gente tem na hora de escrever, lembrem-se, anotem e podem colocar lá no grupo, né? Eu estou sempre espiando por lá. Eu, às vezes, não tenho muito tempo de estar participando, estar mandando figurinha e tudo, mas eu procuro ver o que está acontecendo por lá. E se vocês colocarem sugestões, coloquem lá. Para a professora Núbia, de criação literária, sugiro que um assunto, uma dúvida, vai ser muito bom. Tá certo? Eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Tá bom, pessoal? Tá ótimo. Maravilhosa. Alguma dúvida a respeito? Vocês têm alguma dúvida? Adorei. Não, de momento não. Verbos, estar, ver, ficaram com alguma dúvida aí? Não. Não? Eu não. Boa aula. Pois então, pessoal, me mandem essas ideias, tá certo? Para nossas Tá próximas. certo. Ok. Um beijo. Muito obrigada. Beijo. Bom dia. Para vocês. E a Bom dia gente para se vê. todos. Bom dia.